Jola, uma tentativa que eu estou fazendo agora é mudar um pouquinho, sempre é bom, para, digamos assim, em vez de eu estar gravando aula antes, postando tudo antes, eu vou estar aqui agora, tentar fazer ao vivo essa mesma gravação. Em vez de estar postando, editando, já pega antes e já faz ao mesmo tempo, né? Já acompanho com vocês. À medida que vocês tiverem alguma dúvida, também vocês podem ir tirando sem problema nenhum, né? Essa que é a parte boa, tentar fazer a participação de vocês. E eu quero ver se eu posto. Eu estava tentando postar isso via na nuvem, mas não gostei muito da produção. Vou tentar no YouTube, eu quero ver como é que fica. Tá? E se der certo essa metodologia, também para mim é um pouco, fica um pouco mais fácil, né? Porque eu tenho que aí não fico dois momentos, né? Eu tinha que gravar, pegar os vídeos e tudo mais, e para depois estar fazendo aqui, tá? Mas assim, ó, eu não vou estar conseguindo olhar muito o chat, né? Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, coisa assim, porque como ele faz espelhamento da minha tela, eu não consigo estar com a barra de chat do lado, né? Olhando o que vocês estão escrevendo e tudo mais. Então, a não ser que tenha alguma maneira que eu não sei ainda, pode até dar uma olhada aí, como é que se faz isso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa assim, vocês, né? Ó, professor, não entendi isso ali, né? Essa parte, eu volto ali, não tem problema. A questão aqui é como tentar fazer uma coisa aqui um pouco mais com a participação de vocês, né? Antes vocês só assistiam, eu quero ver se vocês participam também, impeditivo ou não, também vocês só ficarem ali observando, vocês fazem como vocês querem, tá? A pergunta, o trabalho, para mim tá normal. Aí depois eu vou pegar esse aqui, vou baixar esse arquivo e tá postando. Ele é a qualidade um pouco mais baixa, né? 480 pixels. Né? Então, não vai ter tanto espaço. Eu quero ver no YouTube como é que ele se sai com um trabalho tão grande de uma hora, tá? É capaz de carregar, sem problema nenhum. Se der algum impedimento, eu racho ele em pedaço também, tá? Aí a gente faz da mesmo modelo. Por enquanto, tranquilo, pessoal. Dúvidas, assim, tá tudo certo, os trabalhos. Eu tô meio atrasado, então, olhando o trabalho de vocês que vocês estarem postando, tá? Pareça. Meio atrasado, tá olhando isso dali, mas uma hora eu vou ter que pegar e ficar firme isso aí, e tentar botar isso em ordem, sabe? Botar a casa em ordem, deixar tudo certinho já, porque eu acho que eu fiz 2 ou 3 até agora, mas acho que já fiz mais 2 postagens para trás aí. Então, estou um pouquinho atrasado. Tá? Então, vamos lá então, pessoal. Vou trabalhar aqui, quero ver se eu pego a minha hora de trabalho. Tá? Bom, o que a gente ia fazer hoje, então? Nós estamos dentro do nosso cronograma de aula. Pareça. Tá? Pareça que a gente está dentro do nosso cronograma de aula. Vamos trabalhar a parte da redução por corrente. A única coisa que diferencia era que o que a gente fazia, né? Dava redução por correia, redução por corrente, fazia uma aula de exercício com a turma, ao vivo ali, e depois fazia a prova. Né? Esse momento, esses dois, a gente não está fazendo nessa metodologia agora. Tá? É porque vocês estão produzindo uma pergunta por aula e vocês também estão fazendo trabalho por aula. Está postando isso, então desde que você está produzindo bastante coisa. Né? Então, a redução do cálculo da redução de corrente. Lembra lá na quarta aula, mais ou menos, que nós tínhamos colocado esse problema aqui, ó. Uma correia transportadora, né? Tinha colocado esse carinha aí. A gente tinha colocado o... Perdi aqui. Para baixo. Agora tá. Eu tinha colocado aqui, então,
uma correia transportadora para cereais de baixo peso. Tá? E nós tínhamos calculado ele, né? A gente calculou esse cara, né? Aqui, né? Essa redução aqui. Chegou nesse cara aqui. Isso que a gente fez. Aí você tinha que calcular nesse cara aqui. Né? Eu tinha o diâmetro provavelmente tinha esse cara aqui, eu tinha que achar esse. O perfil da correia, né? Sei lá, a correia do tipo A. E quantas correias iam, né? Se era uma, se era duas, se era 3 correias, né? Depende quanto é que era. Isso a gente fez. Agora, eu quero chegar até o final aqui. Esse cara aqui, eu preciso de 50 RPM. Eu tenho 1, 2, 3 sistemas de redução. Eu tenho uma redução aqui na primeira, tenho a segunda, e tenho aqui a terceira. 3 reduções. Eles vão afetar aquilo ali. É comum fazer esse tipo de coisa? Não, né? Tem sistemas desses, não. Mas para exercício, tá sem problema nenhum. Tá? Então, vamos aos detalhezinhos que ele tinha aqui, né? Que era no mínimo 50 RPM. Tinha 50 RPM aqui para estar colocando. Suportando pouca variação. Outro dado que esse aqui era 20 horas de uso diária. E um transportador de carga leve. Quais são outros dados que ele tinha? Bom, ele era para correr trapezoidal, o diâmetro da polia menor, 90 milímetros, uma relação de transmissão de 1:2, esse aqui nós vamos precisar desses dados. Rendimento de 90% e a distância mínima de 290 milímetros. Esses serão dados para a correia trapezoidal. Para o motor, então, motor elétrico, 2 CV, 1.5 kW, 1.750 RPM, com um rendimento do motor de 82,5%. Quer dizer, eu não consigo exatamente transmitir 2 CV. 82% de si, o torque normal. O redutor de velocidade, um retorno para 10, com rendimento de 90%. E aqui estão os dados para cálculo da redução por corrente de rolos. Tá? É uma engrenagem menor de 32 dentes. Esse cara aqui, então, eu tenho a minha relação, você sabe que a minha relação de velocidade, né? Pode ser a rotação de entrada sobre a rotação de saída, né? Você tem uma redução. Ou também eu posso ter um número de dentes. Isso também pode ter. O número de dentes da maior, da mensageira maior, né? Pela mensageira menor. Caso 32 dentes, aqui eu estou dizendo que é esse cara aqui. A mensageira menor. Ele tem um problema aqui que chama da inclinação da linha de centro. Bom, qual é o problema desse cara aqui, né? Eu tenho aqui, então, minha mensageira menor, mensageira maior, né? E esse cara aqui. Ele está querendo dizer essa linha de centro aqui, ó. E como esse cara aqui tem uma distância, esse aqui tem um peso já considerável, ele pode, dependendo da posição que ele tiver aqui, vai influenciar na minha transmissão. Então, é essa inclinação que ele tiver aqui. Se esse cara estiver aqui em cima, ou se ele estiver aqui em cima, né? Isso vai influenciar aqui, ó, nessa inclinação. A lubrificação, ela influencia, por causa da durabilidade da minha corrente, ela acaba influenciando. Então, ela tem que estar nessa informação. A distância entre centros máxima, 700 milímetros. É uma corrente simples de rolos. Tá? Ele já meio que determinou ali. Se não tivesse falado nada, vou deixar em aberto. Fator de serviço, impacto leve e operação contínua. Esses são os dados que eu tenho. Tá? Por enquanto está tudo certo. Uma dúvida? Qualquer coisa que tiver, vocês coloquem, né? Esses dados ali.
Tem que determinar o tipo de correia trapezoidal, quantidade de correias trapezoidais, tipo de corrente de rolo. Isso aqui eu já fiz. Daí correia já fiz. Eu quero saber o tipo de corrente, qual o padrão asa e o comprimento dessa corrente em metros. Então são esses dados aí que eu preciso estar vendo, certo? Dá só uma olhada lá no nosso se está tudo certo. Tá? Vocês estão escutando bem ali? Está tudo certo? Posso continuar aqui? Tudo certo. Beleza, então. É porque às vezes, né, sabe como é que é. Então tá. Ô, Alexandre, uma Oi, pergunta. manda. Sabe aquele, o cálculo do tipo da correia e a quantidade de correia que a gente fez? Sim, A gente mandou pra ti, tu tem como mandar a resolução também. A posso? gente vê se acertamos ou não. Posso estar fazendo sim. Qualquer coisa, eu Tá acho bom. que eu estou quase fazer um dia só para corrigir isso dali, né? Ia ser feito, né? Pegar uma noite só para corrigir, né? É, Mas eu faço sim. Faço tá bom. essa correçãozinha aí para vocês e mando para vocês. Ok? Ok. Obrigado. Opa. Então, a gente vai chegar nesse cara aqui. Então, o tipo de corrente de rolo padrão ASA. Então, lá no Moodle, a gente tinha uma tabela onde estavam os cálculos, né? Um passo a passo, né? Até lá, o passo tanto lá, com as tabelinhas e tudo mais. Quem não teve aquilo ali, dá para baixar ele, né? Esse conjunto ali, baixar para poder estar resolvendo. Esse está dentro daquele livro de elementos de máquina, né? Meu cone ali. Então, o cálculo da transmissão é a primeira. Esse cara aqui que eu tenho, né? N1 por N2. Esse cara aqui é o da primeira. O que acontece? Eu não sei qual é a relação de transmissão do último ponto. Eu sei que ele precisa de 50 RPM. Eu tenho a rotação de entrada do motor. Então eu tenho que saber determinar qual é a minha relação de velocidade da minha corrente. Na primeira transmissão, eu tenho, né, que ela tem uma redução de 1 para 2, né? Isso aqui era colocado, né? Então, eu tenho 750 por 2, isso aqui vai dar 875 RPM. Esse aqui é aquela primeira redução que eu tinha, né? Então, lá na entrada do redutor, uma polia. Essa polia aqui, ela tem uma rotação de 875 RPM. É isso que eu tenho. Esse carinha aqui, eu tenho isso aí. Agora, esse cara aqui tem uma redução. Pois é, ele tem um eixo de saída para o lado de cá. E é onde eu vou ligar minha mensageira menor. Qual é a rotação desse cara aqui? Dá para determinar. Tá aqui. Então, essa aqui é a minha segunda redução. Então, 175 por 10, né? Aquela redução da 10, é 1 para 10. Ele vai dar 87,5, que é a relação de velocidades. E agora? Agora eu tenho que determinar a minha terceira relação de velocidades, porque meu terceiro conjunto está aqui, né? É lá onde está a corrente. Eu tenho que chegar onde? Eu tenho que chegar esse aqui para chegar onde? Chegar a 50. Isso vai dar uma relação de 1,75. Essa é a minha relação de velocidades que eu tenho bem aqui, na relação de correntes. Tá? De 1,75. Agora, como é que eu vou fazer para ter 1,75? Bom, a gente vai fazer isso pelo número de dentes da minha coroa. Tá? Tá? Aí, eu tenho aqui o número de dentes da minha... Esse aqui eu tenho, né? E esse cara aqui eu acabei de achar, né? Eu já tinha, lá do meu problema. Mas, e se eu não tiver? Eu tenho uma tabela, lá no próprio livro,
e dá, por exemplo, o número de dentes da minha mensageira menor recomendável. Pela minha relação de transmissão. Por exemplo, esse cara aqui é um 75, mais ou menos próximo de 2 aqui. Então, você poderia ou usar 31 dentes ou 27 dentes. Essa é a... Você poderia estar usando se você não tem... O problema é o seguinte, quando você não sabe de onde sair. Essa tabela te dá um norte. Ela tem duas conjuntos aqui, se é uma corrente de rolos ou uma aquelas correntes silenciosas. Trabalhando com correntes de rolo em cima disso daí. Tá? Então, só que ele deu. O problema deu, que ele disse que era 32 dentes. Então, eu não vou usar essa tabela. E vou aplicar esse 32 aqui e um 75. Calculei antes. Então, eu vou precisar de 56 dentes. Então, eu tenho o Z1 aqui. Vai ser 32 dentes. Sei. Se eu já sabia de projeto. Agora eu sei que é 56. 56 dentes para eu poder ter aquelas 50 RPM. Não. Claro que deu certo ali. Né? Claro que o professor deu uma ajustadinha ali para estar tudo certo, mas pode ser que dê cálculo que você tem que fazer, vai ter que fazer um arredondamento, até porque não existe 56,2. Se você arredondar para menos, você vai ter uma determinada rotação maior. Se você arredondar para cima, uma rotação menor. Se não tiver problema, tranquilo. Se tiver problema, aí você vai ver o que você vai fazer. Tá? Agora o problema é achar o passo da corrente, que é esse aqui, o cara, os principais, né? Determinar qual é o passo da corrente. Bom, o passo da corrente dá por esse carinha aqui, ó. O passo da corrente em milímetros. Que é a velocidade da engrenagem menor em RPM, pela potência de transmissão. Aqui que aqui tem as correntes, né? Esse é de um fabricante. Esse aqui tem simples, dupla e tripla. Até tripla. Tem um que dá até 4 aqui, 4 correntes. Esse cara aqui dá esse abo aqui até corrente tripla. Só que nós vamos usar só simples. Por quê? Porque era uma condição de projeto. Qual era a rotação que a gente tinha? Esse que a gente já calculou. A engrenagem menor, a gente já sabe essa rotação. O problema é saber qual é a potência que está transmitindo. É a potência do motor? Não é bem assim. É a potência que é transmitida lá na mensageira. Qual é essa potência transmitida na mensageira? Eu vou pegar a potência do motor direto, porque a potência não se perde. Perde, porque tem os rendimentos. Eu tenho praticamente muita coisa a ligar aqui, né? Eu tenho aqui a minha correia, está aqui. Aqui está o conjunto maior, conjunto menor. Aqui já tenho perca, aqui eu tenho a minha redutora está aqui. Aí aqui eu tenho mais um sistema. Esse aqui é trapezoidal. Aqui eu tenho mais um motor elétrico. Mais um motorzinho aqui. Aqui eu tenho um rendimento. Aqui eu tenho um rendimento. Aqui eu tenho um rendimento. E aqui eu também tenho rendimento. Só que detalhe, esse rendimento aqui, na corrente, ela só vai afetar a máquina aqui em si. Então, o correto para a gente fazer um cálculo era determinar quanto que você precisa na correia e depois ir voltando para determinar qual é o motor que você vai precisar. E eu te dei várias informações. Eu te dei todos esses rendimentos, mas o rendimento da corrente a gente vai acabar utilizando. É preciso. Mas se fosse determinar qual é a potência realmente efetiva que está chegando naquela esteira, ela praticamente, lá se tu for olhar, é bem menos, tá? É quase a metade. Então, podemos calcular a potência da corrente, né, essa potência de transmissão, pela potência do motor, rendimento rotor, rendimento da correia e rendimento do redutor. Eu não sei se eu cheguei a mostrar alguma coisa sobre motor elétrico, eu não me lembro agora se foi passado numa aula. Como é que a gente acha a potência, o rendimento do motor? Mas existe uma tabela de fabricante que informa isso. Vou tentar me lembrar se foi passado ou não. Depois aí alguém tenta se lembrar se foi visto isso com vocês. Não é muito usual mostrar isso para vocês,
mas geralmente eu mostro lá onde é que tira esse rendimento do motor, onde é que tira essa rotação do motor, é tabelado pelo próprio fabricante do motor. Então, eu tenho um motor 2CV, o rendimento do motor é 0,825, a correia e o redutor. Quer dizer, então eu tenho 1,34 CV. De 2 CV do motor, na verdade, chegar lá 1,34. Eu perco já um pedaço, só para fazer funcionar todo esse equipamento de redução unida. Só que aqui está em HP. E aqui está em CV. Aí geralmente eu uso. Pega esse CV e joga lá e acabou. Mas será que isso é correto? Vamos dar uma olhada? Esse aqui, o CV tem 0,98632 HP. Um T4X, né? A 1,32 HP. Bom, 1,34 para 1,32 é isso que eu quero dizer para vocês, né? A diferença é muito pouco. Se fosse um motor muito potente, né? Um motor de 300 cavalos, né? Quer dizer, para 300 HP, aí já começa a ter um pouquinho de diferença. Agora, com o motor de 1,34 para 1,32, não consegue nem determinar aqui, né? Onde é que está isso, né? Direito. Você vai mais ou menos fazer uma aproximação. Bom, isso aqui eu já tenho, então, 32. A rotação é 87,5, né? A gente faz um risco aqui no... Tentar achar aqui onde é que está o 87, é perto de 90, que é na mão um pouquinho difícil. Aqui a gente tem, então, a potência do motor. E eu vou chegar mais ou menos aqui, né? Quase em cima aqui bem em cima dessa linha. Essa área aqui, ó, determina qual é o passo da corrente. Então, eu posso estar usando uma corrente 15.875 ou 19,05. Tá? Agora, qual eu escolheria? Bom, quanto menor a corrente, mais leve ela fica. Então, eu vou escolher a de 5/8, mas eu vou fazer o cálculo também da de 3/4. Tá? Eu também posso pegar esse cara aqui, né? Pegar esse cara aqui. Tá. Vou pegar também a 19,05 milímetros. Quer dizer, esse passo aqui é o 3/4. E vamos ver como é que esse cara se comporta também. Não custa nada. Nada, a gente está fazendo isso aí. Agora, para determinar, para ver se esse cara está certo, se a gente tem algumas restrições. Uma é a velocidade periférica da corrente. Saber. Eu preciso saber se a potência do motor, essa corrente aguenta isso. Eu preciso também saber se existe um coeficiente para a distância entre centros para esse passo. É uma multiplicação que a gente tem lá, é um fatorzinho de 30 a 50, para ver se dá para usar essa corrente aí, para ver se não fica errática. Tá? Então, a primeira coisa é determinar qual é essa velocidade periférica da corrente, que é dada por esses valores aqui. Esse cara aqui a gente tem, né? Esse valor aqui, né? Esse cara aqui também tem. Esse cara aqui também a gente calculou. Tá, por que esses dois números aqui embaixo? Bom, o passo esse passo é dado em milímetros. O outro aqui é rotações por minuto. Então, se eu dividir por 1000, eu transformo isso aqui em quanto? Em metro. Esse aqui, eu transformo isso aqui em segundos. Por isso que eu tenho metros por segundo aqui. Então, esses dois valores só servem para fazer essa conversãozinha aí. Então, tem que estar colocando os valores aqui em milímetro e tem que ser rotações por minuto. Tá certo. 32 é o número de dentes, 15.875, 87,5. Eu cheguei à conclusão de 0,74 metros por segundo. É bom? Isso é ruim? Bom. Ele diz que para a corrente de rolo, o limite é 12 metros por segundo. Nós estamos aqui a 0,74. Não vejo problema. Acho que está muito bem, obrigado. Se fosse para 3/4, né? Calculei aqui, já botei esses valores. Ela aumentou um pouquinho a velocidade periférica. Por que isso aqui aumenta? Bom, praticamente a mensageira, ela é... Vou pegar um pedaço da mensageira aqui, né?
Tem um eixo aqui, né? Chaveta e tudo mais. Ela trabalha muito como se fosse engrenagem, né? Ela tem um passo aqui. A minha corrente, ela está aqui, né? Ela faz isso aqui. Junto lá. Tem um pino aqui. Isso vai embora, né? Então, a distância aqui desse engate desse pino, o outro pino que eu tenho de engate aqui, esse é o tal do passo. Esse passo aqui tem que ser mesmo desse passo para cá. Se o passo aumenta, então esse cara aqui vai ter que aumentar junto. Acaba aumentando o diâmetro dessa mensageira. Se a mensageira aumenta, a velocidade periférica dela também sobe. Então, maior o passo, mais rápido ela gira. A ponta dela, a corrente gira mais rápido. É perceptível a diferença, mas 0,74 para 0,89, mas funciona. Agora tem esse fator de operação K, que a gente não aplicou nenhum coeficiente de segurança. Né? Aí tem os coeficientes de segurança que a gente tem que estar aplicando. Então tem 3 coeficientes de segurança que a gente vai aplicar aqui. Nesse fator K. Tá? A gente vai ter pelo serviço, pelo tipo de lubrificação e pela posição da corrente. E tem uma tabela aqui para fazer isso, de valores aqui, né? Então, esse aqui é pelo serviço, né? Aqui é pela lubrificação e aqui é pela posição. Eu tenho, então, se é carga constante ou operação intermitente, é 1.3 com impactos, operação contínua, e 1.5 impactos fortes, operação contínua. Teve um problema lá, ele tinha dado alguma coisa. Ele falou que era carga leve, impacto leve e operação contínua. Então, se é contínua, eu sou obrigado a pegar esse cara aqui, né? Obrigado a pegar esse carinha aqui. Operação contínua. A lubrificação. Bom, a lubrificação influencia pra caramba nas correntes. Não é uma correia de borracha, né? Esse cara aí eu preciso de lubrificação. Tá? E se eu mergulhar essa corrente no óleo e passar continuamente, eu vou ter uma durabilidade na minha corrente. Se eu só intermitentemente lá fazer lubrificação, é outro conjunto. O problema dizia que era periódica. Então, aqui que nós vamos usar. Esse cara aqui é periódico. Pior esse seta aí. E a posição? Bom, a posição, ele disse que a relação era menor que 45. Então, a relação menor que 45, até 45, então esse aqui é o valor que eu tenho que pegar. Pega esse cara. Agora eu multiplico, né? 1.3 vezes 1. Então, 1.69. Esse é o fator de K. Não importa o passo da corrente. Isso é uma questão de operação na minha redução. A força tangencial agora que está suportando esse cara. Então, tá, a minha correntinha está aqui, né? Tá. O sistema faz tração determinada força. Tração. Nada força para cá. Vou esticar esse cara. Uma coisa é eu quero saber determinar, por exemplo, qual é a força que está atuando. Depois, tentar determinar qual é a força que está tentando quebrar esse cara. Onde eu aplico o meu coeficiente de segurança. Então, mas primeiro eu tenho que saber essa força tangencial. Depois daquela força que eu tenho de ruptura, eu tenho que ir lá nas minhas tabelas fabricantes saber se tem alguma corrente que dá certo para isso aí. Então, vamos lá. Essa é a equação matemática, é a potência, velocidade periférica, a potência aqui é em watt. Isso aqui é em metros por segundo. E a resposta que vai dar em Newton. Tá? A potência eu tenho 2 CV. Na verdade não, né? Porque é 1,34.
Então, você vê, tem 735,5 watts, 134, 985,6 watts. Aí. Dividido por 0,74, eu tenho 1.338 newton. Isso, 5/8, né? 3/4. Era um pouco menor. 1.107,4. Era um pouco menor. Interessante. Mas é isso mesmo. Agora eu tenho que achar a força que tenta quebrar a corrente, né? que é o meu cálculo. E nada mais é que a minha força. Esse aqui é aquele fator K. E esse aqui é um coeficiente meio de tensão pelo tipo de passo de corrente. É tabelado. E então são correntes de rolos. Esse aqui é corrente deitada, né? A gente trabalha com corrente deitada aqui. Aqui, então, eu tenho corrente de rolo de meia até 5/8. 3/4. Esse aqui não é 1 1/4. Está errado. Faz corrigir, faz um caminhão de vezes. É 1 1/4. Aqui é de 1 1/4 e 1/6. Esse é o meu coeficiente de segurança. Bom, qual é a rotação? Vai dar onde? Vai dar mais ou menos por aqui, né? Vai dar mais ou menos por aqui assim, né? Porque esse aqui é 100, vai dar 87, vai dar por aqui. E até porque esse aqui é 7,8, esse aqui é 7, então se eu usar a corrente 5/8 e usar 7. Se a 3/4 também é 7. Ó. Então praticamente esse valor é 7. Não vai dar muita diferença. Então eu vou ter 1.331,8 vezes 7 vezes 69. Isso vai dar 15.755,2 newton. Olha só, eu multipliquei por 7, né? Minha força de ruptura ali. Se fosse 3/4, ia para 13.100. Agora eu quero saber se tem fabricantes que faça corrente com essa característica, né? Eu tenho que suportar 15 ou 13 kN. Para as tabelas, né? O asa delas. O número asa é esse aqui. Esse aqui é uma tabela de um fabricante. E aqui está o número asa. O número ANSI. Tá? Aqui. Esse aqui é o passo dela. Passo. Esse aqui é a carga de ruptura que é dado lá pelo conjunto. Eles pegam lá a corrente, botam na máquina de sair tração, explodir, e aí eles conseguem pegar qual é a carga máxima de ruptura. Esse aqui são as espessuras, digamos aqui, tamanho, corrente, altura, largura, vai embora. As pecinhas ali que estão estalinha, diâmetro, tá ali, esses valorizinhos. Qual é o que nós temos então? Nós temos então 5/8, 3/4. 8 e 3/4. Então, olha só, a carga desse cara aqui, se for 5/8, suporta 20 kN. Então, suporta 25 kN. Caramba, eu preciso de 15, né? 5/8. Tem esse fabricante aqui também. É outro cara. Só que esse aqui, a carga de ruptura está em quilograma. Está em quilograma força. Então, tá aqui, ó. 5/8. Vou pegar bem certinho aqui. Chatinho. Tá aqui. E o 3/4. Tá aqui. Isso aqui dado em quilograma força. Deixa eu pegar também a calculadora aqui. Na verdade, já calculei esse cara aqui uma vez. Eu preciso desse conjunto. Não sei se eu calculei aqui. Tem uma força de ruptura de 15.755,2. 981. Isso dá 1606 quilograma força. Isso aí. Lado. E aqui é 2,2. Quer dizer que para esse fabricante também dá. O fabricante também dá certo. Se for 3/4, aqui.
13,100, menos ainda, né? Ó, 25. Esse aqui é 1.335. Aqui é 3,1 kg-força. Então dá e sobra, né? Ó, até agora os dois são passíveis, né? As duas correntes. Ela tanto dá para força como dá para velocidade. Só que tem uma questão lá no projeto que dizia a distância entre centros. É que eu tinha lá o meu sistema aqui, né? Era maior, né? O sistema aqui. A minha distância entre centros. Ele limitou esse cara. Aí tem uma equação matemática que meio que dá esses fatorzinhos aí. E essa variação da distância entre centros pode ser de 30 a 50 vezes o passo. Esse valorzinho aqui que a gente vai acabar determinando se está dentro das minhas informações. 30 a 50 vezes o passo. Bom, vamos lá ver. Esse cara aqui é quanto? É no projeto. 700 máximo. Máximo 700 milímetros. Se for 5/8, 44,09. Ok. Se for 3/4, também está ok. 36. Então, Isso aí seria pro máximo. né? Ô, Alexandre, é só pro máximo que pode? É que para o projeto, para esse projeto, ele diz que é no máximo 700, né? Digamos Ah, tá. assim, para esse projeto. E muitos projetos que não dá valor nenhum. Se não dá valor nenhum, aí tu vai dizer, pá, qual seria a distância entre centros? Ele pode variar de 30 a 50 vezes o passo. E aí você vai ter que determinar qual é que é. Por uma questão de avaliação, por exemplo, de prova que a gente fazia, eu era obrigado meio que determinar para vocês. Eu acho que esse é até uma questão de prova e deu essa diferença. Por quê? Porque se você escolhia a 5/8, estava certo. E se escolhia 3/4, também estava certo. Porque as duas correntes dá para fazer isso aí. Se, dependendo do caso, se esse cara aqui, por exemplo, fosse outro valor, 700, sei lá, fosse para 600, a distância máxima é 600 milímetros, né? 600 dividido por 15.875. Já daria 37,79. Se fosse 600 dividido por 19,05, já dava 31,40. Também dava certo. Então, 600. Se fosse para 500, aí talvez 500 já não daria certo. 500 com 175 dá 31,49. 19,05 já dava 26, ó. Aí pode Mas, ser que é uma questão de projeto, né? ô, Alexandre, eu já vi com 300 uma de 5/8, de Não, centro de pode centro. ser. Sim. Funciona. Pode dar para botar. Mas é uma questão mais ou menos de projeto, de 30 esquetas. Mas ele não fica bem curtinha? Ah, fica. Ela fica bem curta, né? Sabe por quê? Por causa daquela. Lembra daquela que a gente colocou aquela questão? Que a gente tinha aqui uma polia aqui, uma polia maior aqui. E aí, quando a gente tinha esse sistema aqui, ó. É, mas o que eu vi não era redução, era só transmissão, entendeu? Era o mesmo diâmetro, de uma para outra. Ah, tá. Era só uma transmissão. E lembra esse efeito aqui que dá, né? Sim. Porque vai ter alguns dentes só encavalados aqui, alguma coisa de ponta. Mas tem muita coisa que dá para botar e funciona, tá? Não quer dizer que não vai dar certo. Esse é para você ter mais ou menos uma noção. Porque esses 700 milímetros é uma questão de engenharia, né? Tu que determinou, ou o teu projetista que determinou que tem que ser no máximo 700. Mas ele não disse que não pode ser menor que isso, né? Vá que ter a mesa bate em algum canto e você não quer tá colocando isso dali. Porque isso aqui é uma redução de velocidade, mas a gente já vê muita coisa. Eu já vi muita coisa aí. Eu já vi motor ligado no redutor, que ligado direto no eixo, que praticamente o cara fez uma diferença entre as polias ali da correia trapezoidal ali. Se tinha 5 milímetros, era muita coisa. Eu nem sei por que o cara fez aquilo ali.
Por que não ligou direto o motor no redutor e enfiou o redutor tudo por acoplamento? Se era para fazer... E era uma esteira para transportar a massa que caía do atomizador. Não vai ter tanta diferença assim, né? Esse tipo de conjunto. É até um exagero, né? Tentar acertar casa após a vírgula numa esteira, numa correia, levando na cerâmica, levando massa do atomizador. Isso não tem o porquê estar fazendo isso, né? Então, essa aqui é só para nós ter uma noção, né? Quanto é que seria? A distância de centros varia de 30 a 50 vezes o passo para esse modelo de cálculo aqui. Tá? Nada permite que você varie um pouco, mas teria que ver como é que esse cara se comporta, né, em cima disso daí. Tá? Então, praticamente, a gente determinou, então, o perfil desse, qualquer um desses aqui. Então, ela pode ser uma asa. Eu tenho dois conjuntos, deixa eu voltar lá na minha... Esse cara aqui, né? Eu posso ter, então, uma asa 50 ou uma asa 60. Esses dois aí dá certo. Tá? Era um dos dois. A asa 50 ou a asa 60. A questão agora é saber qual o tamanho dele, né? Eu vou comprar 1 metro de corrente, 2 metros de corrente. Tem outra coisa que eu queria que vocês guardassem aqui, ó. É esse cara aqui do lado. Né? Esse cara aqui, ó. Que uma corrente de 5/8 pesa 1,06 kg por metro. E uma 3/4 pesa 1,44 kg por metro. Dá para calcular quanto é que pesa esse cara. Esse cara aqui eu preciso saber o número de rolos da corrente. É dado por essa equação matemática aqui, que é o número de dentes das mensageiras, distância de centro e passo. A gente substitui esses valores. Substitui esses valorizinhos ali. Ele vai estar, então, 132,52 rolos. Bom, isso não existe ponto 52 rolos, né? Ele tem que arredondar. O arredondo para mais, o arredondo para menos. Tem uma informaçãozinha lá no problema. Ele disse que era no máximo 700 milímetros. Se eu arredondar para cima, ele vai passar um pouquinho de 700. Então, se é máximo 700, eu fiz pelo 700 no máximo, eu vou ter que fazer o quê? Arredondar para baixo. Então, vou ter 132 rolos. Depois o comprimento vai dar quebrado, porque eu pego em cima dos rolos. Né? Eu passo em polegada, vai ter isso aí. Se for para 3/4, é isso que eu vou encontrar. 117 rolos. Tá? Mas será que o comprimento de 132 rolos da 5/8 é maior que 117 3/4? Dá para calcular isso. É o comprimento dela em metro que você quer saber. Que praticamente é o último passo que a gente tinha que calcular. Esse cara aqui, ó. 132 por 15.875. 295,5 milímetros, ou 2,09 metros. Eu ia ter em cima disso aí. Dá para calcular o peso, então a massa da corrente é o comprimento da massa do conjunto, então 0,6. Então, aquela minha corrente aqui, vou ter 2 metros de corrente, vai pesar 2,22 quilos. Se for 3/4, vai pesar 3,21 quilos. Por que isso é importante? Importante se você tiver uma corrente, por exemplo, um passo grande e ainda corrente dupla, né? E ela pesa um monte. E ela está enfiada lá no meio lá de cima, num conjunto, num lugar apertado, uma correia de uma mina. Aí tu vai ter que pensar bem direitinho como é que você vai enfiar esse troço lá dentro. Né? Alguém vai ter que fazer manutenção dessa corrente. Então o peso acaba sendo importante para você. E praticamente esse era o modelo que ele queria, né? Era a última conta que ele queria chegar, era nesse cara aqui. Era nesse cara aqui, ou nesse cara aqui. E a gente fechava aquela conta. Ficou alguma dúvida para vocês, por enquanto? Não. Certo? A princípio, não. Ah, beleza, então. Beleza.
Eu vou aproveitar, o vídeo tá, e eu vou passar para vocês a questão a pergunta da semana. Eu sempre faço. Antes eu só filmava, né? Então agora eu vou passar para vocês aqui. Depois eu vou também explicar o trabalho da semana, o que vocês têm que estar fazendo. Tá? Depois aqui eu paro aqui essa gravação aqui e posto lá, para quem não conseguiu estar vendo, tá conseguindo acompanhar isso aí depois. Então, olha só. As correntes são elementos de máquina utilizados para sistema de redução e ampliação de velocidades, com aplicação na indústria, equipamentos automotivos até em bicicleta. Né? Abaixo estão relacionadas as afirmações, a análise de cada uma das afirmações, depois assinar a alternativa correta. É falso verdadeiro. Então, as transmissões por corrente são elementos rígidos, utilizados geralmente, onde a redução do tipo de engrenagem polia-correia não pode ser aplicada, onde a utilização das correntes são mais vantajosas. A definição de uma corrente se dá pelo passo da corrente, onde quanto maior o passo da corrente, menor a capacidade de carga da corrente. Terceira afirmação. Uma corrente do tipo rolo pode ser utilizada em qualquer transmissão, somente necessitando adaptar as polias por mensageiras. E a última ali é a lubrificação no sistema de transmissão por correntes. É um fator crítico em comparação à redução polia correia trapezoidal, pois o desgaste provocado pela utilização do sistema acaba por encurtar a vida útil do elemento de máquina. Aí tinha lá a questão A, B, C, D e E. Então, aí você vê lá qual é a falso verdadeiro, e aí você dá uma olhada e assinala ali, vai lá no portal lá e assinala qual que seria a correta, ok? Professor, esse daí não foi o da semana passada? Eu não sei se foi repetiu ela? Eu acho que foi. Acho que é a mesma. É a mesma? Tem que dar uma olhada então. Eu pensei que não tinha passado essa, tinha passado outra. Eu acho que então foi a mesma, então eu passo outra para vocês lá então. Lá no portal eu posto outra. Eu bem capaz de ter repetido isso daí. Depois eu vou dar uma olhada lá no. E o trabalho da semana agora é fazer um cálculo desse ali, né? Então, o compressor é acionado por uma transmissão de corrente, um motor de 15 kW, é praticamente 20 CV. Ele possui uma rotação nominal de 1.200 RPM e uma efetiva de 1.160 RPM. O volante do compressor deve girar a 290 RPM. O trabalho é considerado normal e a distância entre centros estimada em 600 milímetros. Considere as linhas de centro com inclinação inferior a 45 graus em relação horizontal. A lubrificação dele é contínua, então ele pede para dimensionar a transmissão. Dessa vez ele não deu distância entre centros, né? Então você vai poder definir que a distância entre centros aqui vai ser aquela relação de 30 a 50 vezes o passo. Né? Ele deu 600 ali, ó. Ah, tá aqui? Ah, muito bem. O que mais que ele te deu? Tá ligado. Esse cara aqui. Qual é a rotação que eu uso? É porque eu tenho duas rotações. Eu tenho minha relação de velocidades aqui. Tenho duas rotações aqui. Uma eu sei, né? Chegar a 290. Qual é que eu uso aqui? 200 ou 160 RPM? É nominal ou é afetiva? Dá uma pensada, então. Isso é tranquilo tá fazendo, né? Pessoal, a única dificuldade desse aí que tá colocando isso dali, o resto é seguir o mesmo conjunto, tá? Quando é que é para entregar esse troço aqui? Hoje é dia 8. Esse aqui vai até o dia 15, né? 15 de 5, né? E tira uma foto, né? Faz ali, tira uma foto e posta. É o mesmo esquema em cima daquilo que vocês estão fazendo. Certo, pessoal? Eu vou dar uma olhada aqui agora também.
se essa pergunta aqui não foi repetida. Provavelmente foi repetida. A questão da... Ver se não foi repetido. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Capaz de ter repetido. Tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo. Que acaba se perdendo aqui. É repetida, sim. É a mesma. Sim. Eu vou postar outra lá. Lá no Mudo eu posto outra. Alguma dúvida ficou para trás, pessoal? Certo? A princípio, tudo certo. O professor vai postar lá no Moodle a pergunta, né? Aí Isso, vai dar até semana que vem também para responder daí? Sim, sim. Sim, é. Porque não adianta a gente estar fazendo, eu acho que ficou legal se dar uma semana para você estar respondendo, né? É melhor, eu acho também. Eu acho que uma semana foi a que a gente colocou no começo lá, o pessoal viu que era melhor, porque também não tem somente essa disciplina, né? Vocês têm outras disciplinas para estar fazendo, né? Sim. Não, é bom. Aí vocês têm mais tempo também para estar fazendo. A gente também não sabe, a princípio é para nós voltar em junho, né? Mas eu já não. Eu já estou até com medo. O professor, o Ué. nosso governador tirou esse aí de junho. Esse é o negócio, né? Nós estamos nessa... Ele tirou e botou como indeterminado agora. Tá. A notícia está como indeterminado agora. Eu tenho medo dessas informações. Eu sei que o cara do futebol foram lá e o cara levou o cara do futebol levaram não bem redondo, né? Parece que o cara desaparece só depois do inverno. Mas já imaginou? Não é só depois do inverno? Eu tô com uma filha em casa estudando, 8 anos estudando, imagina, né? À distância. Já tem uma certa dificuldade, né? A graduação tá fazendo e tá acompanhando, imagina os pequenos a que nível que tá. Mas a escola pública está usando a do Google agora. Isso, e, cara, assim, nós temos computador, né? Você tem computador em casa, né? Você tem uma coisa, você tem internet. Aí o cara que não tem nada, escola pública. E o cara que não tem nada. Exatamente. O cara tá ralado. Tá ralado. Então, assim, e é uma coisa bem séria, tá? Esse vírus ali é bem sério, nós temos que se cuidar bastante. Vocês têm que se cuidar, né? A gente quer vocês bem de saúde, né? A coisa mais importante pra gente é ter vocês bem de saúde, tá? E alguma coisa vocês pediram para fazer a correção daquela questão, né? Postando a resolução para vocês, daquela ali. Eu tenho que também dar uma olhada também no que ficou para trás, também está tudo certo. Ou mais alguma coisa? Certo? Alexandre, uma dúvida. Aí é mais em relação a engrenagem sem fim ali, parafuso sem fim. Tá com umas dificuldades lá, né? Eu achei meu erro já achei. Fechou? Achei, Ia era o calcular, ângulo né? não, era o ângulo da hélice que estava atrapalhando. Aí eu abaixei ele e ele já normalizou tudo aí. Legal. Aí é o seguinte, a SAT que tem algum módulo 0.6. Tem que dar uma olhada lá. Eu tenho uma gaveta cheia de módulo, tá? Tinha muita coisa. Dá uma olhada lá para ver se tem. Tá, eu pedi pro Dalef, pensei que tu também tá na área, eu já sabia direto. Mas tem que olhar, eu acho que o Dalef já vai olhar para mim. Tem que ir lá na ferramentaria para dar uma olhada. Se tem esse módulo. Um módulo bem pequeno. Dá uma olhada. Se já resolveu o teu problema, tá bom. Fechou, então? Só o ângulo do parafuso sem fim.
Ah, beleza. Então, só corrigiu, tá bom. Então tá, pessoal. Eu vou deixar vocês estar fazendo o exercício ali, tá? Eu vou estar postando agora também a pergunta da semana para vocês. Então vocês têm agora um tempo para estar fazendo e finalizando tudo. Que a meta do Cavalieri é que, se possível, faça tudo e tudo que tiver a ser feito, fazer no nosso horário de aula. Ok? Então, vou estar parando a gravação por aqui, vou estar postando para o pessoal que não viu. E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, tem o WhatsApp, tem essas informações, eu estou à disposição de vocês, tá ok? Então, não tiver nada, então, uma boa noite a todos, tá? E vamos se cuidar. Tá se cuidando aí. Vamos torcer para que o mais rápido possível, com segurança, né? A gente esteja de volta à nossa sala de aula. Ok, pessoal? Então, uma boa noite. Fechou, professor. Boa noite aí. Valeu, professor. Boa noite. Até a próxima.